Ei, gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu sempre faço as minhas lives brincando, aquela coisa toda, mas agora é sério. Nós vamos comentar e vamos conversar com o Alexandre Gamon. O Alexandre Gamon, ele é apresentador da Record, não é? No Rio Grande do Sul. Ele vai trazer para a gente um panorama do que de fato está acontecendo lá, porque você sabe que a cheia é muito grande, é recorde histórico. A Fabiana Bandeira de Porto Alegre, ô Fabi, olha, a Camila Semengue falou que a família dela perdeu tudo. É realmente um negócio assim surreal. E o Alexandre Gamon, ele vai falar com a gente. Eu tô improvisado aqui, tá, gente? Tô improvisado porque eu nunca imaginei, eu estou inclusive em Goiânia, eu nunca imaginei que a gente ia fazer essa live. Então aqui, deixa eu ver se o Alexandre Gamon tá aqui, porque ele chegando, a gente já fala e já coloca ele na tela. Deixa eu... André Gasoli, Neuza, a Patrícia, deve ser de Gravataí, a Selma Viveiros, tá lá. E aí, Gamon, Grande, Thiago. você me escuta perfeito? Porque eu tô todo improvisado aqui. Eu também. Tá boa aí a iluminação, o áudio, como é que tá? Aqui tá tudo sob controle. Gente, o Gamon chegou aqui agora. O Gamon, para quem não conhece, primeiro, é um grande amigo meu. Fizemos faculdade juntos. Isso aí. E hoje ele é um dos apresentadores mais queridos do Rio Grande do Sul. Apresenta o programa dele nas manhãs para todo o Rio Grande. E, Ale, eu queria que você se apresentasse para as pessoas e relatasse, porque você está na linha de frente também. Você foi até muitos lugares em Porto Alegre, sabe o que está acontecendo. Eu queria que você contasse para as pessoas o que está rolando por aí. Boa noite para todo mundo. O Thiagão já me apresentou, é um amigo de longa data, é um irmão que eu tenho, mora no meu coração. Sou de São Paulo, tô aqui no Rio Grande do Sul há 7 anos e eu comando o Jornal da Manhã, chamado Rio Grande no Ar. Mas ontem eu não fiquei apenas na apresentação, eu saí da apresentação e fui para a rua trabalhar como repórter. A demanda está exaustiva. Olha, aliás, eu não sei se me apresentei, eu tô nessa correria maluca. Uma boa noite para cada um de vocês que estão chegando aqui na nossa live. E a cabeça da gente tá exatamente assim, cara. A gente acorda cedo para trabalhar, vai dormir tarde, no outro dia já acorda cedo de novo. Ontem eu apresentei o programa, já fui para a rua trabalhar como repórter, porque a demanda tá enorme, Thiago. Tudo começou no interior do estado, né? Olha, tem E uma. depois o reflexo veio para a capital. Perdão, só te interferir. Jéssica Patrícia Moreira. Hum. Nossa cidade está sem água há dias e ninguém consegue entrar e sair daqui. Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Santa Maria, para quem não sabe, é a terra da Xuxa. Minha casa entrou água, mas não perdi minhas coisas. Mas é muito pior do que está sendo divulgado. Essa questão da água é muito séria. Até o governador Eduardo Leite estava conversando com o governador Zema, de Minas Gerais. Hoje, essa conversa ela foi publicada no Instagram, como ele vem fazendo, né, e pedindo ajuda para os engenheiros da Copasa, que é a companhia de saneamento básico, de água e saneamento básico lá de Minas Gerais, vir para Santa cá, Maria vir uma equipe para cá para ajudar. é terra, Santa Rosa é terra da Xuxa, não é Santa Maria. Eu Santa Rosa. errei, perdão. Santa Rota. E aí, tá vindo para cá uma equipe de engenheiros para ajudar nessa questão do saneamento e também da falta de água. Isso é um dos grandes problemas que a gente tem. Mas como eu estava dizendo, Thiago, e aí você pode me cortar a hora que você achar melhor, fica tranquilo. A chuva foi muito forte na região norte do estado, no interior do estado. Ali devastou. Só que as águas estão descendo da região norte, né? Aliás, desceram, né? Pelos rios, Rio Taquari e Rio Jacuí, que corta o interior do estado. Chegou aqui em Porto Alegre, ó, aquela grande quantidade de água, num primeiro momento, a gente achou que, bom, a gente vem acompanhando, obviamente, as pessoas vêm acompanhando, todos os alertas que foram feitos. Eu fui ontem para a região central, ali pertinho do Guaíba, onde você conhece muito bem, teve aqui há 15 dias, e aí pensei eu, vai ficar ali perto do mercado público. Aqui nada. Você viu as imagens, não viu, Thiago? Eu vi ali, eu queria que você precisasse para mim, porque
eu fiquei ali perto do centro de Porto Alegre Uhum. e fiquei andando ali naquelas partes. Aí tem uma parte que é do mercado, aí do outro lado tem alguma coisa que é do governo, né? Do estado. Não é do Era a governo, eu antiga acho sede da prefeitura. que é isso. Aquilo ali está tomado por água, Lê? Está tomado por água. Quando eu estive lá, ontem, por volta de umas 10h30, 11 da manhã, ainda não tinha água. Tanto que eu consegui circular, eu fiz gravação, eu entrei ao vivo por balanço geral. Quando olha e vi os funcionários já indo embora, fechando as lojas, enfim, cheguei 10h30. Quando era 1 da tarde, já estava tomado de água aquela região. Que Agora está completamente tomada. Por exemplo, do Guaíba, 3 quadras para trás, tomado de água. Quando Tomado ela tá tomada completamente. por água, qual é a altura da água, assim, mais ou menos? Você consegue precisar? 2 metros de altura do chão, sim, 2 metros. Porque o Guaíba ele tem 3. Então vamos supor o seguinte: o Guaíba não tem 3. No meio ele é bem fundo, tanto que passa embarcação. Mas ele é um vale, assim, né? E Aham. aí na margem dá 3 metros de profundidade, na margem. E aí você calcula da margem mais 2 metros. Ele tá em 5,19 m agora. Então, assim, ele subiu do chão 2,19 m. Nesse momento, deve estar em 2,17 m. Então, aquele mercado público que você conhece está cheio d'água, está pela metade. Que co... Ô, Ale, e parece que está chovendo e pode aumentar o nível do rio. É Você isso sabe, mesmo? você sabe que o problema aqui em Porto Alegre nem foi a chuva, né? Que aqui não choveu em Porto Alegre. O problema é que choveu muito na cabeceira dos rios. E aí desceu toda a água. Claro que aqui, o grande problema que nós temos aqui nesse momento é o vento que segura a água do Guaíba. Então, em vez do Guaíba escoar, sentido sul, tem um vento que vem no sentido contrário e fica segurando. E tem uma preocupação maior ainda, porque aqui tem os muros de contenção. Você conhece os muros da Mauá. Esses muros, eles foram construídos em 1947, porque em 1941 teve a grande cheia, a maior enchente até então. Aí construíram em 1947, para você ver como são antigos esses muros. E estão suportando, hein? Porque tem estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que se atingisse 5 metros a água, talvez ele não suportaria. Hoje foi a prova, né, de que os muros foram bem feitos naquela época. Só para você ter uma noção, são 6 metros de muro, 3 para cima e 3 para baixo. Então, esses muros são fundamentais. Eles são chamados de diques também. Se eles cedessem, Thiago, aí seria uma catástrofe total. Não diminuindo o que está acontecendo, porque é realmente uma catástrofe. Aliás, aqui em Porto Alegre, obviamente que o centro tá sofrendo, claro, os lojistas fecharam, tudo, mas não se mora muita gente na região central de Porto Alegre. Agora, nas cidades do entorno, aí sim, por exemplo, pessoal de Canoas, pessoal de Eldorado do Sul, pessoal de Esteio, de Sapucaia, aí esse povo tá sofrendo uma barbaridade. Hoje, em Canoas, parece um cenário de guerra. É um verdadeiro cenário de Como guerra. é que está Canoas, Ale? Já que você falou Canoas, porque para quem não conhece, Uhum. ou conhece Paulo, essa coisa toda, Canoas é muito próximo da capital, assim Seria como Guarulhos, seria Osasco, por exemplo, para quem é de São Guarulhos. Paulo, né? Nova Iguaçu, para quem é do Rio de Janeiro. É uma cidade que fica a 20 quilômetros de distância de Porto Alegre. Só que é o seguinte, por lá também passa um rio e existem os diques de contenção, né? E a água estava passando por cima dele. Olha para você ver o volume de água. O dique ele é alto, mesmo assim a água estava passando. Então, aqueles bairros que ficam próximos ali desse muro ficaram completamente alagados. Completamente alagados. Em Canoas tem um relato do prefeito Jairo Jorge, que chamou muita atenção, foi na manhã de hoje, conversando com o ministro Pimenta, e ele está extremamente desolado, ele não sabe mais o que fazer, por exemplo. E ele diz o seguinte: 140 mil pessoas foram Meu, atingidas. 140 mil pessoas foram atingidas e ele pedindo ajuda do governo federal. E não é que não veio ajuda, Tiago, porque está vindo ajuda de todo o estado, está vindo ajuda de São Paulo, do Rio de Janeiro, está vindo ajuda agora de Minas Gerais, do Paraná. Acontece que não tem braço, o estado é muito grande. E a tragédia foi muito grande. Então, assim, se deslocou muita gente para o interior do estado, para a região da Serra, principalmente. A Serra também foi muito prejudicada. Mas aqui também tem uma demanda muito forte, uma demanda muito reprimida. Só para você ter ideia da situação de Canoas, entrou água no setor de UTI do hospital
E aí tiveram um problema de energia elétrica, morreram 9 pessoas. Me... Isso parece entender. 9 pessoas morreram, o prefeito estava desolado conversando com o ministro Pimenta e pedindo apoio, porque ele realmente não sabe mais o que fazer. Ele dizendo que tem 600 pessoas dentro de uma igreja. E isso é um cenário que vai se repetindo, né? Muita gente em abrigo. Agora tem um outro detalhe dessa história toda, é que infelizmente as pessoas não atenderam aos apelos dos prefeitos. De todos os prefeitos, que todos começaram a apelar, pelo amor de Deus, saiam das áreas de risco, procurem os abrigos. E as pessoas, e a gente entende os motivos também, é muito difícil a pessoa querer sair da sua casa, do seu lar, mas elas não procuraram os abrigos. Os prefeitos alertaram, o governador exaustivamente também alertou, mas infelizmente as pessoas não saíram. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Canoas. A gente já estava vendo o que estava acontecendo no interior do estado, né, na região norte, na Serra Gaúcha. E aí são 2 dias para a água chegar aqui. E nesses 2 dias, a imprensa divulgou, todos os veículos de comunicação divulgaram, pedindo para as pessoas saírem dos bairros da área de risco. Os prefeitos fizeram um esforço tremendo, estão sem dormir, eles estão virando. Mesmo assim, as pessoas permaneceram e hoje, o que a gente viu hoje em Porto Alegre, o que a gente viu hoje em Canoas, nas cidades da região metropolitana, foi a população tentando fazer o resgate. Porque assim, não tem bombeiro para todo mundo, não tem defesa civil para todo mundo, não tem exército para todo mundo. São as pessoas que têm amigo que tem jet ski, vamos lá, tem um barquinho, vamos lá, e assim, as pessoas se mobilizando. Então, hoje foi triste de ver. É bonito de ver a solidariedade, mas ao mesmo tempo é triste, Thiago. E assim, a gente tem um amigo em comum, que é o Beri, Uhum. lá de Gramado, e o Beri, ele já há alguns dias, de forma incansável, ele e mais um batalhão de gente, ele saía para cima e para baixo, porque a história já estava acontecendo lá. Primeiro aconteceu, então, nessa região, na Serra Gaúcha. Da Serra. A chuva não parava. Depois, se vocês quiserem seguir, é @Beri de Gramado. Isso. Para vocês verem o trabalho, inclusive mandar um abraço para o Dunga, o capitão da seleção, que está fazendo um trabalho também impecável Verdade. com a equipe. Eu gostaria que vocês conhecessem, porque a gente conhece o Dunga como jogador de futebol, Uhum. como técnico da seleção brasileira, mas o lado humano desse cara, o tamanho do coração desse cara, o Brasil precisava conhecer. Porque ele faz um trabalho voluntário, ele faz. É um negócio assim, fora de série. Ele e o Tinga. Mas Dinga eu não conheço. Me conta, Lê. É ele e o Tinga. Eles são dois parceiros. O Tinga também é ex-jogador de futebol, jogou no Grêmio, jogou no Inter. Então eles dois são grandes figuras, assim. Foram dentro de campo, mas também fora de campo eles marcam um golaço, cara, na questão social, viu? E lá o negócio já estava muito ruim, né, Lê? E continua muito ruim, porque parece que não para de chover na Serra Gaúcha. A previsão é essa, Thiago. A previsão ainda, infelizmente, é de chuva. E muita gente perguntava assim: mas por que as aeronaves não estão chegando? Não, tinha aeronave. E tem aeronave aqui à disposição. O problema é o mau tempo. O problema é que essas aeronaves. Eles não podem colocar em risco, o piloto não pode colocar em risco a vida dele, não pode, senão ele prejudica muito mais a operação, né? Então, assim, as aeronaves chegaram. Veio a aeronave do Rio de Janeiro, veio a aeronave de São Paulo, a Águia de São Paulo, por exemplo, está aqui. Veio de Santa Catarina, apoio. Tem as próprias daqui, o Exército, por exemplo, o governo federal mandou aeronaves do Exército, aquelas maiores, né, aqueles helicópteros de guerra, estão aqui, mas as condições climáticas não favorecem também, isso dificulta e muito o resgate. Claro que agora na região norte as águas estão baixando, mas a previsão é de chuva. É como eu disse, aqui em Porto Alegre não choveu. Aqui em Porto Alegre, região metropolitana, não choveu. A gente está recebendo o reflexo de toda essa chuva que caiu na região norte. Ô Ale, e o resgate? Porque aqui a gente tem visto muito, principalmente na internet, nas redes Hum. sociais, a gente tem visto muito os helicópteros pegando as pessoas em cima do telhado. Eu vi É, um recém-nascido, assim, uma criança de colo, pequeníssima, e o pessoal da polícia, o pessoal dos bombeiros, enfim, eles estão fazendo esses resgates. Mas a gente vê que eles estão trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, o rio está subindo, as águas estão cada vez maiores, e eu acho que não deve ter braço para resgatar toda essa gente, porque por barco é difícil. Então a gente está vendo que o negócio está muito grande mesmo.
A demanda é gigantesca, Thiago. A demanda é gigantesca. São muitas pessoas realmente. Tá? No interior do estado, na região norte, na Serra Gaúcha, a água foi levantando, as pessoas têm aquela resistência de não querer sair de casa, não querer abandonar o lar, e fica. Ah, porque assim, já sofreram com enchente, mas nunca dessa magnitude. Mas já sofreram. Então acha assim, vou ficar aqui no telhado que tá tudo certo, vou ficar no último piso, né? Qualquer coisa, vai entrar na cozinha, vai entrar no térreo ali. Mas não, essa cheia foi sem proporção. Estou falando da maior cheia da história do Rio Grande do Sul. Nada se compara a isso. Então as pessoas que já passaram por enchente, até porque o estado do Rio Grande do Sul ele é cortado por diversos rios. Então, infelizmente, as pessoas já estão acostumadas com uma situação ou outra de enchente. A gente teve uma grande enchente em setembro do ano passado, que foi muito triste, foi devastador para algumas cidades, a exemplo de Mussum, de Encantado, de Roca Salles, cidades da região serrana. Aquelas pessoas, apesar de terem perdido tudo ali, destruíram a cidade, mas assim, de certa forma, estão já esperam, né? Mas essa foi sem precedente, as pessoas, muita gente, Tiago, sabe qual muita situação que a gente viu? A pessoa entre o telhado e a laje. Sabe quando Eu tem vi o bombeiro com o próprio tijolo isso, quebrando o telhado para para a pegar pessoa fogo. sair. Exatamente. É essa a situação, né? E o mau tempo piorou tudo. O mau tempo piorou tudo, ainda tem previsão de chuva. A gente tem uma expectativa, por exemplo, que comece a baixar. Agora falando aqui de Porto Alegre e região metropolitana, que o Guaíba comece a dar uma baixada amanhã, mas não vai melhorar muito. Até porque, saindo do Guaíba, a água, ela está aqui no Guaíba, ela vai em direção à Lagoa dos Patos para desaguar no mar. Entre o Guaíba e a Lagoa dos Patos tem um estreitamento. Esse estreitamento, que é um estreitamento natural dele, é um gargalo, então demora a fluidez da água. E por isso vai demorar um pouco mais. Começa a baixar amanhã, a gente vai ver uma melhora, na verdade, terça e quarta-feira, se não chover. Esse é um Olha, grande detalhe. o Lucas Caneda está aqui. Acabamos de abandonar nossa casa no bairro Sarandi. Ali onde é o É, bairro? É Porto Alegre? É Porto Alegre, zona norte de Porto Alegre. Desde ontem tem um aviso para as pessoas irem embora. Algumas pessoas permaneceram, mas até carro de som passando, a polícia militar avisando para sair, para evacuar a área, porque por ali também tem um braço do Rio Jacuí, existem alguns diques de contenção e houve um alerta, a informação de uma rachadura num desses Ah, diques. Ontem ah. à noite e durante a madrugada. A situação se agravou. Hoje, agora 9h18, no final da tarde de hoje, uma das principais avenidas lá da Zona Norte já estava cheio d'água. Então aí o pessoal começou a ficar preocupado, porque viu o que aconteceu em Canoas. Até porque está todo mundo acompanhando, seja no noticiário ou nas redes sociais, o pessoal viu o sufoco que foi lá em Canoas. Primeiro. Então o povo da Zona Norte já se ligou. Opa, precisamos sair. E muita gente, ó, os abrigos estão lotados, Thiago. Não, possivelmente não tem vaga para as pessoas, porque é tanta gente que não tem jeito. Não, você sabe que tem vaga, sabe por quê? Todo mundo está disponibilizando abrigo agora. Graças a Deus. Assim, não são os abrigos, não necessariamente são os abrigos oficiais da prefeitura, das prefeituras, mas, por exemplo, um colégio. Aí o colégio fala assim, não, aqui eu vou disponibilizar um ginásio. Aí um outro que tem um galpão, uma empresa, por exemplo, que não é, obviamente, em área de risco, também disponibiliza. Então tem muita gente fazendo isso. Hoje foi lindo de ver, viu, a corrente do A, bem que a se formou aqui em Porto Alegre. perdão, falou a água chegou a 28 metros e 40 aqui. Pior que vai descer para o Guaíba. Eu não imagino. Aonde? Eu não imagino. Conta para mim, deixa eu ver, a Francine. Francine Associação. Conta, e quem tiver relatos, quem tiver também em outras cidades e puder passando, amanhã, inclusive, você vai fazer um programa especial na Record, né, Lê? Amanhã a Record ela vai ter um programa especial a respeito, né, da catástrofe, das enchentes. Começa das 9 às 11 da manhã. O Samuel Vettori vai apresentar e eu vou fazer um apoio na rua, né, como repórter, aqui em Porto Alegre. Talvez aqui em Porto Alegre ou Canoas, vai depender da situação. A gente vai monitorar durante a noite como é que vai estar a situação e também como a gente vai se organizar. Né? Sou eu como apresentador, mas na rua, atuando como repórter, e outros repórteres da casa também. É um programa especial até para a gente prestar esse serviço,
Tem muita gente que não sabe aonde levar a doação, por exemplo, aonde ajudar. Hoje eu fui fazer um trabalho na cidade de Alvorada, que é uma cidade aqui perto também, da região metropolitana, e na volta eu vi postos de combustíveis lotados, eu vi filas e filas nos hipermercados, eu até dei um puxão de orelha no pessoal. Sabe por quê? Porque isso causa o desabastecimento. Não vai ter desabastecimento em Porto Alegre, na região metropolitana, porque a estrada está livre. Né? Dos outros estados para cá, por exemplo, a comida vem de São Paulo, vem do Paraná, vem de Santa Catarina. Não necessariamente precisa ser daqui do Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, alimento não vai faltar e vem pela estrada, está desbloqueado. O problema é na serra. É a Serra Gaúcha. Não é a estrada que liga, por exemplo, a Freeway está liberada. Então, assim, não vai faltar combustível. O pessoal fica preocupado da falta de combustível porque tem refinaria em Canoas. A refinaria está parada. Ok, mas vem combustível de São Paulo, vem combustível do Rio de Janeiro, vem combustível de Santa Catarina, vai vir para cá. Então eu dei um puxão de orelha porque essa corrida desenfreada é que causa, na realidade, o desabastecimento. Mas devem ter muitas cidades da Serra Gaúcha mesmo que já não deve ter mais. Tem uma Ah, senadora aqui falando que, olha, em Bento Gonçalves não tem mais gasolina. mas assim, estão falando de cidades que ficaram ilhadas. Né? Não é o caso de Porto Alegre. Não é o Ó, caso de Porto Alegre, não é o caso de igreja, Canoas, não é o caso da região metropolitana aqui. igreja, Igrejinha ficou. Canoas, Taquara, Parobé, Campo É. Bom, Canoas, tudo alagado. Estão alagados. Mas assim, é diferente, Thiago, da situação de estar alagado e estar ilhado. Quando a gente fala estar ilhado, por exemplo, é que não tem acesso você não consegue chegar na cidade. Estamos Aham. falando de deslizamento de terra, estamos falando de uma estrada que abriu uma cratera, a gente está falando de uma ponte que foi levada pela força da água. Isso, e realmente, algumas cidades da Serra, elas estão ilhadas, elas estão sem acesso. Outras estão com pontos de alagamento, mas transitáveis, que dá para você passar. É o caso de Porto Alegre, por exemplo. Você ainda consegue sair da cidade. Hoje eu consegui sair, obviamente não pela região central, porque está alagada, eu não fui pelo Guaíba, mas fui por dentro da cidade. Por dentro da cidade você consegue sair. Então, essa é a situação que a gente está vivendo hoje aqui. A Nogueira AGM, mais gasolina para ir para onde? Por exemplo, para você É, salvar as pessoas, você precisa ter gasolina para colocar no jet ski, porque exato. senão você não consegue ajudar as pessoas. Então é que a gente às vezes pensa que gasolina é só para o carro, né? Para o nosso. Não, Mas a gasolina ela serve para muitas coisas. Por exemplo, tem muitas bombas. Por exemplo, às vezes falta energia, precisa ter diesel, gerador. aquelas coisas todas. Então é mais do que se locomover, é também para poder ajudar pessoas, né? Por exemplo, algum hospital que precise de gerador, que tenha o gerador, mas que não tenha o combustível, com certeza não vai ter energia, porque não vai dar Você certo. falou em combustível, a gente está falando em combustível, tem uma explosão de um posto de combustível hoje entre a região central e zona norte aqui da cidade. Ainda não se sabe o motivo, pessoas ficaram feridas, né? Os postos estão superlotados, são filas e filas. Aquela corrida por abastecimento, não se sabe o que aconteceu, mas teve um acidente grave e as pessoas queimaram com muita gravidade, Meu Deus. né? E uma cena terrível, as pessoas sendo arrastadas ali pela água, né? Por sorte, tinham bombeiros ali que fizeram o primeiro atendimento. Isso aconteceu num bairro da região central, quase entre a região central e a zona norte aqui da cidade. O Ale, quando a gente sabe, a lei da oferta e da procura, quando tem muita procura, geralmente algumas pessoas acabam abusando dos preços dos produtos. Eu estou falando isso porque quando eu tive também muito perto dessa linha de frente, lá em São Sebastião, onde aconteceu aquela desgraça Uhum. há um ano atrás, muitas mortes, existem pessoas desaparecidas, se não me engano, até hoje, não é porque a quantidade de terra, a quantidade de coisa que aconteceu foi um negócio devastador. E geralmente as pessoas, algumas pessoas, elas tendem a aumentar o preço dos produtos. Ah, se o arroz custa 20, Uhum. agora vai custar 32. Como é que você tem escutado esses relatos? Ou, por enquanto, as pessoas elas entenderam o que está passando o Sul e não tem essa história de aumentar os preços? Por coincidência, eu estava nessa mesma época ali no litoral norte de São Paulo, né? Fui passar o carnaval com a família e lembro muito bem dessa tragédia, né? E lembro o senhor também na linha de frente,
né, fazendo um trabalho incrível, ajudando também, mobilizando, levando alimentos para doação. E quem conhece o Thiago na TV não sabe o coração que esse cara tem. Aqui no Rio Grande do Sul, vou te falar uma coisa. Eu recebi um vídeo, infelizmente, tem gente que quer lucrar em cima da tragédia dos outros. Infelizmente, existem aí empresários gananciosos, comerciantes gananciosos, seres humanos, né? Ser humano independente de qual área, né? Existem os bons e os maus, né? E nesse vídeo, né, mostrava uma pessoa brigando com a gerente do posto, ele parecia ser a gerente do posto, que tinha acabado de trocar o valor da bomba. A gasolina estava em torno de 5,70, foi para 6 e alguma coisa. 6h20, 6h30, e mostrava toda a indignação. Eu não vi isso nos mercados, mas recebi esse relato, né? Recebi esse vídeo. E a gente lamenta profundamente, né? Lamenta profundamente a pessoa querer tirar vantagem. Uma coisa é você comercializar o produto no valor que ele no valor de mercado, obviamente. Ah, mas corrige um pouquinho aqui ou ali, tal, mas dentro do que é justo, né? Agora, você levantar o preço, disparar o preço só porque tem procura, é, é lamentável, cara. Eu acho lamentável, a gente ainda não percebeu isso, tá? A gente percebeu uma corrida ao mercado. Claro que tem muita gente que está indo comprar para ajudar, para entregar, para fazer a doação, mas também tem gente que, sem noção, que está estocando comida de forma desnecessária, repito, de forma desnecessária, mas nos supermercados e hipermercados daqui a gente não percebeu isso por enquanto, né? Olê, Não percebemos. olê, se a gente puder resumir as cidades mais Hum. atingidas por tudo isso que está acontecendo, por toda essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, uh, a Vanessa Dom Bacher, Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul, está de doer o coração. Naquela parte que eu fiquei hospedado, naquele shopping ali é rio também, Ale? Não? Você ficou hospedado Ah, não, ali. Sim, você ficou no Parque Marinha. O Parque Marinha é de frente para o Guaíba. O hotel onde você ficou, ele é de frente para o Guaíba. Então, assim, toda aquela região foi Não, afetada. Toda aquela região. Assim, não oi? brinca que aquela região foi afetada também. Porque assim, eu me lembro que quando eu saí na janela, eu vi aquela Uhum. imensidão de rio. Isso. Até mostrei para as pessoas aquela coisa toda e fiquei pensando aqui. Porque assim, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Embora eu estivesse em Porto Alegre há 15 dias atrás, eu não conheço a cidade. Eu não consigo saber aonde. Eu sabia que eu estava no centro e depois eu sabia que eu estava ali e tinha uma imensidão de rio, aquela coisa toda. Mas a gente também via que o rio ele estava muito próximo Uhum. aonde a gente está, mas praticamente controlado. Só Exatamente. que, tipo, a água, agora eu não sei até que ponto a água de tudo que está acontecendo afetaria ali. Aquela parte ali subiu água, subiu o quê? 1 metro também? Não. É que não é exatamente apenas a água do Guaíba. Existem dutos de água pluvial e de esgoto que desembocam no Guaíba. E quando o rio enche, essa água volta. Essa água volta e vai sair, né, pelos bueiros. Então, por isso que enche também. É o sistema hidráulico da cidade. Então, por isso que existem as casas de bomba. Quando o nível do rio está muito elevado, que a água do Guaíba ela pode voltar para essas galerias, as bombas elas fazem a pressão, porque assim, a gente está tomando banho, aí tem esgoto, aí está produzindo muita água aqui na cidade. Então, se a água do Guaíba ela está voltando para as galerias, existe essa bomba que vai pressionar toda a água da cidade, que é né, que a gente utiliza para ir. Para ir. Só que acontece o seguinte: a pressão está sendo tão forte, que a água do Guaíba avançou, inutilizou essas bombas, não estão mais fazendo efeito, de 6 bombas, 4 já não funcionam, né? As bombas não estão mais funcionando e a água vem avançando para dentro da cidade pelas galerias e aí sai pelo bueiro, aí sai pelas aquelas tampas. Então, não necessariamente a água vem por cima, não necessariamente, ela vem por baixo pelas galerias de esgoto e vai tomando. Por isso que, por exemplo, às vezes eu tenho um bairro um pouquinho mais afastado do Guaíba, mas lá tá alagado. Por que tá alagado? Porque ela vem por baixo. Ô, Ale,
Se a gente puder falar das cidades atingidas e de mortos, o que a gente pode falar? O que você pode falar? Você que está em Porto Alegre, você que está sabendo tudo que anda acontecendo e tem contato também com polícia, bombeiros, enfim, toda essa história por conta da sua apresentação do programa. Olha, já superou a tragédia do ano passado, em setembro do ano passado, em número de mortos. São 57 mortos, são, até o momento, 67 desaparecidos, mais de 30 mil pessoas desabrigadas, né, isso em todo o estado. É difícil falar assim quais as cidades mais atingidas. A gente tem a região da Serra, e quando eu falo região da Serra, não estou falando só de Gramado, estou te falando de Canela, não. Eu estou falando de algumas cidades bem pequenininhas, né, que não são cidades turísticas, mas que foram já devastadas em setembro. Aí você imagina o psicológico, né, desses sobreviventes que tiveram que reconstruir a cidade o ano passado, 7 meses depois acontece algo semelhante. A cidade de Mussum, Roca Salles, Encantado. Aqui, se a gente for fazer um recorte só Porto Alegre, região metropolitana, a gente Porto Alegre ainda não classificou como das piores. Né? Pior situação está em Eldorado do Sul, Canoas, São Leopoldo. Essas são as piores. Acho que, na minha avaliação, Eldorado do Sul, Canoas e São Leopoldo estão sofrendo muito. Não que as outras não estejam, mas assim, para a gente se fosse fazer um ranking da situação, Porto Alegre pode piorar. E como eu disse, né? Porto Alegre é que quando a gente vê aquelas imagens na região central, enfim. Hoje, na usina do gasômetro, não sei se você conhece a usina do gasômetro, se você foi até lá quando você esteve aqui, ela virou como se parecia uma cena de guerra ali, virou um quartel, um QG do Exército e de muitas pessoas que estavam resgatando os moradores da região das ilhas. Porque assim, no Guaíba tem algumas ilhas, né, dentro do Guaíba, onde existem casas, moradias populares, né, algumas comunidades que moram lá. Essas pessoas são extremamente afetadas. Quando o Guaíba sobe um pouco, já são afetadas. Nessa proporção, então, as pessoas, se não tivesse salvamento, elas teriam morrido, obviamente. Então, eles foram buscar, esqueci de classificar a região das ilhas, obviamente, sempre muito atingida. Então, eles foram buscar essas pessoas e trazer para Porto Alegre, na orla do Guaíba, onde se colocaram, o exército colocou tendas ali, onde as pessoas estavam acolhendo. E aí a pessoa já chegava lá, já recebia uma coberta, recebia alimento, orientação para onde ir, que abrigo estaria recebendo. Então, assim, isso aí para te trazer um panorama. Mas os números que eu te dei, eles podem aumentar e muito, assim. Já é a maior tragédia de causas naturais do Rio Grande do Sul, mas esses números que eu te dei, eles podem aumentar. Infelizmente, podem aumentar. Até porque quanto mais o tempo passa, quanto mais essas pessoas que já estão vulneráveis em cima dos telhados, Uhum. elas não conseguem ser resgatadas, não é? Eu acho que a história vai se complicando. A polícia, os bombeiros, as pessoas, elas continuam trabalhando madrugada dentro ou por conta da noite isso para e depois volta no dia seguinte? Não, não. Eles estão. Não, se trabalha de manhã, se trabalha de tarde, se trabalha à noite. Eu estou acompanhando as pessoas pedindo lanternas também para trabalhar durante a noite para fazer o resgate. Tem um grande pedido de lanternas, de pilhas, para poder continuar navegando e resgatando. E é muito triste, porque assim, eu conheço muito bem, não todo o estado, obviamente, porque é um estado muito grande, mas capital e cidades da região metropolitana eu conheço tudo aqui. Então, e a gente vê as imagens onde eram ruas, as pessoas andando de jet ski, as pessoas andando de embarcações menores, e onde tinham carros, onde passavam caminhões, onde as pessoas viviam ali passando o jet ski, passando o barco, indo atrás, e eles vão até de noite. Alguns artistas gaúchos ajudando, o Nego Di é um desses, por exemplo, O né? Tá na né? líder em frente. Oi?
Padim Colono também, né? Vadim Colono arrecadando também, aliás, uma grande liderança aí por parte dos artistas, que você conhece muito bem, né? Os artistas. O Whindersson Nunes também liderou uma grande campanha. Acho que a Ivete Sangalo também, se não me falha a memória. Então tem muita gente, por exemplo, que não quer fazer o Pix para o governo do estado. A gente orienta porque é um Pix oficial, já foi usado ano passado e está à disposição para usar novamente. Então, como é um Pix oficial, a gente orienta que seja depositado para o governo do estado. Tem gente que tem rejeição a isso, né? Mas existem outras contas, por exemplo, o Whindersson Nunes é um, né, que está recebendo, tem um pessoal dele aqui que faz as compras e já encaminha para os abrigos. Só para você ter uma ideia, tem 9.500 pessoas em abrigos hoje. Meu Deus. A Solange, deixa eu só responder uma pergunta da Solange Constantino. Tiago, faz como você fez com o Juqueí, faz uma vaquinha virtual. A diferença de eu fazer por Juqueí e não estar fazendo nada pelo Rio Grande do Sul é que tem uma história. Em Juqueí, eu conseguia pegar o dinheiro, comprar em São Paulo e eu mesmo, ou minha mãe, ou meu irmão, descia para entregar na mão de pessoas que a gente sabe que vai chegar. No Rio Grande do Sul, eu tenho encampado a campanha do Badim Colono. Isso. Porque o que ele está vendo a realidade, ele sabe o que está precisando, porque eu já tive um problema de logística muito grande. Porque não basta você arrecadar os alimentos, você precisa entregar esses alimentos na mão das pessoas que precisam. Isso. Eu não tenho essa possibilidade. Como é que eu vou arrecadar os alimentos aqui em São Paulo? Aliás, os alimentos em São Paulo, eles podem ser entregues no antigo Credit Card Hall, eles estão recebendo os alimentos, está tudo na minha página. No último post, o pessoal de São Paulo que quer entregar alimentos, essa coisa toda, a LBV em São Paulo também está recebendo os alimentos para levar para o pessoal do Rio Grande do Sul. Mas essa é a diferença, é que lá em São Sebastião, eu conhecia a cidade, eu conhecia as lideranças, eu sabia quem eram as pessoas, então, e eu também estava desempregado, eu tinha tempo de entrar de cabeça nessa campanha. Hoje em dia, eu não tenho essa logística para fazer. Então, eu apoio pessoas que eu sei que são sérias, que vão pegar cada R$ 1 e vão destinar para as pessoas que precisam. Então, é só por isso que eu não estou fazendo essa história. Porque em São Sebastião é muito mais perto de São Paulo, coisa de 2, 3 horas eu conseguia chegar e entregar. Né? Foram 100 toneladas arrecadadas, essa coisa toda, as pessoas viram. Só que no Rio Grande do Sul é muito longe de São Paulo. Então, já existem pessoas que estão mais, como é que fala? Que elas têm já fizeram uma arquitetura e uma possibilidade, uma logística, é o que eu quero dizer, para entregar esses itens. Tiago, só para as pessoas terem uma noção, aqui tem quase 450 municípios, não sei o número exato, mas 300 foram afetados. A gente está falando de quase 60% do estado. Esse estado vai precisar ser reconstruído. Vai levar tempo. São rodovias, são estradas. Hoje o governador Eduardo Leite disse que vai precisar praticamente de um plano Marshall, com apoio do governo federal, de outros estados, para reconstruir o Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente só vai ter noção de todo o estrago, de tudo que aconteceu, quando a água baixar. Isso aí, talvez daqui uma semana. E obviamente que o país ele tem força para reconstruir, mas não vai ser nada fácil. Sozinho, o Rio Grande do Sul não consegue reconstruir todas as cidades afetadas. São falando de 60%, cara. Um estado do tamanho, o Rio Grande do Sul tem o mesmo tamanho, não em população, mas em dimensão, mesmo quase o mesmo tamanho do estado de São Paulo. Então, você E, imagina, só para a gente ter uma noção. e quando a gente fala sobre reconstrução, infelizmente, a reconstrução pelo homem vai ser feito mais cedo, mais tarde, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, daqui 10, enfim. Mas quantas vidas foram perdidas e quantas famílias estão devastadas que elas, muitas vezes, que perderam seus entes queridos, o dinheiro todo que possa vir de todas as pessoas, Tá? e eu não quero falar de política, porque tem muita gente. Dunga! Olha aí, ó, acabei de falar de você. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Dunga aqui.
Porque o Dunga, eu falei de você, Dunga, o Uhum. quanto as pessoas precisam conhecer o seu trabalho, o quanto as pessoas precisam saber, não só do jogador, do craque, do técnico da seleção, entendeu? Do líder da nossa seleção, do capitão da nossa seleção, mas o quanto as pessoas precisam conhecer o seu trabalho como gente, como ser humano, que é Ele é. diferenciado, né? Vê se a gente consegue colocar o Dunga aí ao vivo, será? Eu estou tentando aqui, não sei se ele vai topar, porque ele também está na linha de frente. Eu acredito que ele não esteja em casa. É, Olha olha lá, ele aí. que Olha honra. o homem. Ô, Thiago, em todas essas questões sociais que eu tenho vivido aí, aqueles que deveriam dar o suporte são aqueles que criam mais dificuldades. Todo mundo fala da burocracia, das leis, mas tem um lado humano, tem um lado de sentido. As pessoas teriam, não digo que facilitar, não digo que não cumprir a lei, mas tem a realidade, tem a realidade. Então aqui em Porto Alegre está vivendo aqui um caos, né? Tem igrejas que querem ser abertas, as pessoas Uhum. não deixam, querem doar comida, a brigada não deixa doar comida porque tem que ter nutricionista, tem que saber de onde veio essa comida. As pessoas não têm comida, não tem onde vir, não tem nada. Ô, Então, Dunga, aqueles que têm salário, recebem no final do mês, têm um emprego e que deveriam facilitar, ou pelo menos ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, são os que mais dificultam as pessoas. explica pra gente, Dunga, essa da marmita. Eu vi uma publicação tua que iriam entregar marmitas em um dos abrigos e não permitiram. É isso Foi mesmo? numa igreja, Hum. no Belém Velho. Tinha que ter a autorização para abrir a igreja para receber as Puxa pessoas. vida. Só quem estava cadastrado podia receber. E aí as pessoas chegaram com colchão, com roupa, com comida. E aí foram proibidas de dar comida porque teria que ser através da prefeitura e teria que ter uma nutricionista para dizer de onde veio essa comida, quem é que fez, de que forma foi. Não é a primeira vez, tá? Não é a primeira vez. A Caverna do Azulão, que é Isso. o pastor o Sandro, que faz um trabalho fantástico juntamente com o Tinga, eles queriam também uma série de documentos, uma série de fatores que não vem aqui a dizer para manter aberta. Só que 20 dias depois pegou fogo um local onde que teria que ter PPCI, teria que ter nutricionista, teria que ter médico, teria que ter enfermeiro e não tinha nada. Pousada Garoa. Então, assim, Isso. quando as pessoas voluntárias, privadas, querem fazer alguma coisa, tem uma série de burocracia, de impedimentos, de pessoas dentro que cobram documentação. Agora, quando eles fazem, não precisa de documentação. E ninguém cobra. E Maior. ninguém cobra. Foi um dos Como maiores as incêndios de Porto pessoas Alegre, 10 podem mortos. ajudar? Como é que as pessoas. Porque você tem uma ONG, e eu queria que você falasse um pouco para as pessoas desse seu trabalho social, que muitas vezes o Brasil não conhece. Eu tenho minha ONG há mais de 30 anos, nunca divulguei porque eu ficava preocupado com o que as pessoas iam falar, né? Que tu quer aparecer, que tu não quer fazer. Na pandemia, meus amigos me convenceram de que a gente tinha que colocar nas redes sociais para multiplicar essas ações, né? E a gente vai aonde necessita, né? A gente começou com comida, aí passou para o exame médico, aí passou para as escolas, para pintar as escolas, para reconstruir casas. Uma coisa foi acarretando, as demandas foram muito grandes, né? E a gente não tinha como suprir tudo. Então a gente coloca no WhatsApp, quando vem alguma demanda, a gente põe no WhatsApp para os amigos e cada um tenta resolver. Nesse momento aqui, o que a gente vê, tá? É muita gente engajada, muita gente querendo fazer, mas a gente é a terceira gente que a gente tem, a terceira, e não tem um plano, não tem um plano de como a gente vai suprir isso. Por exemplo, todo mundo está falando agora que na tal vila tem que sair de casa. Tudo bem, mas tem que sair de casa, mas tem que ir para onde? Uhum. De que forma vai chegar em aquele lugar? Como a gente pode ajudar? Né? Aí, como aí em Belém, as pessoas estavam dar comida, não podia porque tinha que ter uma autorização. Aí aqui na ABB agora também não dá comida, tinha um fiscal que dizia que não podia dar comida, que tem que ter uma autorização. Sempre tem aqueles que estão
com seu salário garantido, com seu emprego garantido, colocando dificuldade para que as coisas aconteçam, para que as coisas sejam resolvidas. Porque no privado não tem muita burocracia. As pessoas vão lá e fazem, não tem tempo, não tem documento, a fome, a sede, não pode esperar. E não dá para esperar Perfeito. porque essas pessoas elas perderam absolutamente tudo. Elas não têm fogão para cozinhar, então não adianta você só entregar a cesta básica. Você precisa dar para ela o prato pronto. Perfeito. Isso aí já aconteceu em Mussum, em Arroio do Meio, que Uhum. todo mundo pedindo roupa, pedindo cesta básica, sem saber que as pessoas. Isso é também uma questão da imprensa de informar bem, tá? De não fazer o papel do que quem está no comando queira que a gente faça. Não adianta dar cesta básica, os caras não têm onde fazer comida. Ou, se algum lugar tem onde fazer comida, já tem que colocar um endereço das pessoas aonde levar essa cesta básica. Roupa em Arroio do Meio, em Lajeado, ficou um monte de roupa para trás. Então, eu acho que a gente tem que ser mais coordenado, né? Por exemplo, teve a terceira enchente, a gente não tem barco, né? A gente não, não, não fez com que os bombeiros, que a Defesa Civil tivesse condições de atender as pessoas. Então, às vezes, a gente se reunir, em vez de dar comida, a gente comprar um barco. Nós fizemos isso em Gramado aí com o pessoal, a gente deu um bote, porque é a necessidade. Ah, mas o bote não vai ser usado o ano todo. Mas isso é que nem seguro. É Uhum. para não ser usado mesmo. Mas se tiver que ser usado, vai salvar Ó, muitas vidas. Ale, pode perguntar. não, eu acompanho o Dunga, né? Claro que já acompanhava a carreira dele e acompanho ele nas sessões sociais. E eu tinha dito antes que tu, Dunga, e o Tinga fazem um trabalho maravilhoso aqui em Porto Alegre, né? Na região metropolitana também, na questão social. E a gente estava falando exatamente sobre isso também, né? As dificuldades. Agora, imagina você está ali precisando de uma roupa, precisando de um alimento, e aí chega o alimento e você não poder consumir. É frustrante, tanto para a pessoa que está precisando, quanto para a pessoa que está entregando, Dunga. Ah, com certeza. Eu acho que a gente tem que facilitar os doadores. Eu trabalho na Espanha, eu converso sempre. Tem que ter alguém para receber, tem que dar o documento. Essas pessoas não podem esperar. Elas estão ali para doar e você tem que facilitar a vida dessas pessoas. O Tinga, meu parceirão, a gente conversa diariamente das coisas que acontecem, né? Nós não somos perfeitos, né? Muitas vezes nós agimos mais com o coração do que propriamente com a razão. É o caso do Azulão lá, onde é que o Tinga e o pastor Sandro recebem os dependentes químicos, né? E aí os caras queriam um atestado do poço artesiano. Mas se não chega água, se, se os caras comem na rua, comem no lixo, e aí o cara quer um atestado de um poço artesiano. Bom, mas os caras estão tendo teto, estão Uhum. tendo comida, estão tendo o lado espiritual, que é fundamental, e estão trabalhando para ocupar a cabeça, a mente. E aí a pessoa vem e quer um laudo. Mas daí naquele local onde pegou fogo no centro de Porto Alegre, aí não tinha o PPCI, e Não eles tinha. não tinham a rigidez, não tinham um médico, não tinham um enfermeiro, não tinha nada. E o que eu fico preocupado é que é o seguinte: quando é na iniciativa privada, que não pede dinheiro para ninguém e que é feito de boa vontade, tem uma série de requisitos e leis. Quando é aonde tem dinheiro do governo, do estado, não precisa cumprir essas regras. Ou as regras têm que ser cumpridas dos dois lados, não pode ser cumprido só de um lado. Sem dúvida. Ô, Dunga, como é que as pessoas podem ajudar a sua ONG para que você consiga fazer a diferença também na vida dessas pessoas? Eu recebi do Beri um post, eu vou colocar inclusive no meu feed lá no Instagram, mas aproveitar que a gente tem aqui quase 600 pessoas e as pessoas elas são fator multiplicador, porque as pessoas compartilham, Uhum. as pessoas passam no grupo de WhatsApp, como é que elas podem ajudar uma pessoa séria como você, que tem uma instituição, para multiplicar e levar pelo menos o mínimo para essas pessoas que estão precisando? Bom, Tiago, nós temos o Instagram da Seleção do Bem 8, as pessoas podem acessar. E o que eu quero dizer assim, não precisa doar para nós. Nós temos lá todas as instituições que a gente ajuda, as pessoas podem ajudar direto
né? O Beri é um dos nossos parceiros, né? Fantástico. E tu vê como a gente tem que mudar nosso pensamento, né? Quando o Beri veio pedir para mim um bote, né, em Gramado, eu falei, pô, mas um bote em Gramado? Gramado é na Serra, aonde vai usar, né? Só que a gente tem que viver diariamente para a gente entender essas situações. Então a gente doou o bote para o Beri lá atrás, né? Prevenção. Prevenção. Não adianta depois que acontecem as coisas, a gente correr atrás. É a terceira enchente, aquilo que eu falo. A terceira enchente. A gente teria que estar, não digo preparado 100%, mas a gente tem que ter bote salva-vida, a gente tem que ter barco para salvar, a gente tem que dizer para a população aonde se instalar nessas questões, ou na igreja, ou nas escolas, já ter preparado. E o Beri faz um trabalho assim, ó, maravilhoso, é um parceiro fantástico. Então é só as pessoas entrar no Instagram da Seleção do Bem lá, tem como ajudar, tem aonde ajudar, não é que necessariamente precisa passar por nós, pode ir direto. A questão é resolver o problema. Não é quem tem razão, não é quem falhou, é resolver o problema. Não, Com e certeza. E quando a eu gente. pergunto Perdão, Thiago. perdão, Ale, quando eu pergunto para você, Dunga, porque as pessoas que vivem igual em São Sebastião, quando aconteceu tudo que aconteceu com São Sebastião, eu sabia quem eram as pessoas, os líderes, mas eu sabia porque eu conheço a cidade. Mas é um Brasil querendo ajudar, e às vezes as pessoas mandam, e é só uma questão minha. O governo, ele sabe como ajudar as coisas, mas as pessoas que estão na linha de frente, elas precisam dessa grana rápido para pegar Uhum. aquele dinheiro e levar naquela comunidade, porque a pessoa está precisando ali ou de marmitex, ou de embalagem de marmitex, ou ela precisa de água, ou ela precisa. Enfim, ela está muito mais perto da realidade e aquele dinheiro vai chegar muito mais rápido do que passar por uma burocracia enorme para daqui uma semana é tarde. 24 horas é tarde. As pessoas têm fome e fome não espera. Ó, Thiago, quando aconteceu em Arroio do Meio, Lajeado, Mussum, a gente foi ajudar. E a primeira pergunta, todo mundo precisa de ajuda. Aonde a gente, por quem, para onde a gente vai começar? Nós procuramos os professores. Não tem ninguém melhor do que os professores, porque eles trabalham diretamente com as crianças, eles sabem quem trabalha, quem tem doença na família, quem é autônomo. Aí eles nos davam a direção aonde ajudar. E quando a gente começou a construir as casas, juntamente com os jogadores do Grêmio, do Inter, do Palmeiras, enfim, todos os jogadores nos ajudaram, o Dorival Júnior, aonde a gente vai começar a construir essas casas? Vamos pelos professores. Por que pelos professores? Por quê? As crianças estando bem, as famílias vão estar bem. O pai pode trabalhar. Quem é que são que vão criar o futuro das nossas crianças? São os professores. A gente tem que dar dignidade aos professores. Agora, como pode um professor passar conteúdo se dentro da casa dele ele não tem uma televisão, não tem internet, não tem computador para ter informação para passar para essas crianças? Então isso é bom para os nossos governantes começarem a pensar, né? Fazer subsídio para uma série de fatores, mas temos que fazer subsídio aos professores. Para mim, na minha infância, a referência era o professor. Quando eu chegava na escola, ele estava bem vestido, professor, barba bem feita, Uhum. cabelo bem feito, a professora, ela tendo condições de um bom computador, de um bom telefone, de uma boa informação para nos passar. Então é isso que a gente tem que começar a pensar no nosso Brasil. Ale, perdão, eu te interrompi, pode É, perguntar. a gente tava falando sobre enchente, sobre o bote, né, que o Dunga doou pro Beri, para a Defesa Civil lá de Gramado. Quantas enchentes nós já não passamos aqui no Rio Grande do Sul? O Dunga sabe muito bem disso. Claro que essa aqui é sem precedente, mas a gente já passou por várias. Uma no ano passado, e o nosso estado ele é cortado por rios. Né, e que desaguam aqui no Guaíba. Agora a gente viu uma falha grotesca na questão estrutural da contenção aqui no Guaíba, das comportas aqui. Existem um vão, Thiago, é que você realmente não conhece a comporta, mas existe um vão absurdo e a água passava por esse vão. As bombas não funcionam. Então, assim, a gente não aprende com a nossa história, infelizmente. Né? Os governantes não aprendem com o passado. Essa enchente foi fora do comum. Sim, essa aqui foi fora do comum. E as outras? As outras não? Então, quer dizer, a gente não. Parece que a gente não aprende. Deixa assim. Ou depois daquela do ano passado, Dunga, depois daquela de setembro, já era para a gente ter, com certeza,
revisado todas as comportas, todo o sistema de blindagem para não passar água, todas as casas de bomba para não acontecer o que aconteceu, ou tentar diminuir, né, todo esse impacto que foi causado. Olha, por milagre, o muro da Mauá está de pé hoje, Thiago. Tem estudos da URGS que diz que se passasse de 5 metros de altura, de nível, o muro não ia resistir. O muro que foi construído em 1947. Mas isso aí é milagre, porque a própria equipe de engenharia achava que não fosse segurar. Agora, como é que pode? A gente está com a mesma infraestrutura da década de 40, gente. Aqui em Porto Alegre, estão falando de uma capital. Então, assim, Você está falta dependendo do trabalho que fizeram há quase 100 anos atrás, né? Porque você está falando de 40, nós estamos em 24, então você está dependendo do trabalho que deixaram lá e não fez absolutamente, né? Mais para tentar minimizar. Mas não quero entrar na política, Lê. Eu só quero. Eu acho importante a gente falar sobre tudo, mas eu quero mais uma vez, Dunga, como o negócio é rotativo, como a audiência é rotativa, quero pedir antes para as pessoas que estão aqui, se já seguem o Dunga, continue seguindo. Se são pessoas novas, ou que vieram através de mim, ou que vieram através do Alê, sigam o Dunga, porque o Dunga é nosso craque da seleção, é nosso ídolo nacional, o nosso eterno técnico da seleção, mas ele é mais do que isso. Ele é um ser humano que merece que as pessoas conheçam o trabalho que ele faz incessante para pessoas que ele não conhece, que ele não precisaria fazer, mas o coração desse cara é diferenciado. E se vocês estiverem procurando instituições sérias para destinar o dinheiro que você vai doar, o Dunga vai falar para você como é que você vai doar e onde você vai doar. É bom falar, Thiago, que todas as nossas doações têm recibo, tem CPF, né? As casas que a gente doou, tem quem nos doou dinheiro, quem recebeu. Até um dia seria legal a gente fazer uma live, a gente mostrar todos os documentos, né? Porque eu acho que a nossa credibilidade vai pela nossa transparência, né? Então eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aí, vou deixar vocês continuar na live aí, e muito obrigado pela oportunidade e por estar ajudando milhões de pessoas. O teu trabalho foi fantástico em São Paulo, incansável, né? E o que está errado todo mundo sabe. Nós temos que fazer o que é certo. É isso aí. Gente, ó, @Dunga8oficial. Esse é o arroba do Dunga. E o @Seleção do Bem, né, Dunga? Exato, Seleção do Bem 8. Irmão, sem palavras. Obrigado por você ter entrado, obrigado por você ter explicado. Sem comentários. Você é um ser humano que merece ser aplaudido de pé. Obrigadão aí, um grande abraço. Abraço. Ô, Alê, amanhã... Oi. Aí, ó. Amanhã, então, a partir de que horas você vai estar cobrindo tudo que acontece pela Record aí do Rio Grande do Sul? Amanhã tem programação especial na Record TV a partir das 9 da manhã. É das 9 às 11, um programa apresentado pelo Samuel Vettori. Eu nas ruas acompanhando, né, a maior enchente da história do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre ou em algum local da região metropolitana. Claro, vai depender de como o Guaíba vai se comportar e como vai ser a noite de hoje. A chuva acontece ainda na Serra. A Serra tem previsão de chuva. Aqui tá garoando um pouquinho aqui em Porto Alegre, mas só apenas uma garoa. Tá. E pela sua experiência, o que você acha que deve acontecer nessa madrugada, Lê? Olha, eu acho que não baixa muito o nível do Guaíba nessa madrugada, não. Eu acho que ele tá baixando 1 centímetro por hora. A Marina Tavona, ó, chove na Serra. Chove na Serra. O Guaíba aqui, como eu te disse, tem o fator dos ventos que represa a água. Ele está baixando cerca de 1 centímetro por hora. Eu acho que de hoje para amanhã não vai baixar muito, não vai mudar muito a situação do Porto Alegrense e também das pessoas da região metropolitana. A gente vai sentir isso aí, essa melhora só semana que vem. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, a gente torce para que as pessoas sejam resgatadas o mais rápido possível. Até porque não faz frio nesse momento, mas as pessoas que estão na água acabam sentindo um pouco mais de frio. Então, o resgate é necessário a todo instante. Uma coisa que eu não te perguntei, vai ser a última pergunta. Nogueira AGM, os aeroportos estão fechados? Sim, para pouso e decolagem. Aeroporto Internacional de Porto Alegre, também chamado de Salgado Filho, não opera e não tem previsão de reabertura. Meu Deus.
Deus do céu. Olha, oremos pelos nossos irmãos gaúchos, oremos pelo Rio Grande do Sul, porque não dá para falar só por uma cidade, porque é um estado, não é? Não é só a cidade, esta cidade, aquela cidade, não, é um estado. São milhares de vidas que nesse momento, enquanto nós estamos aqui fazendo essa live, milhares de pessoas estão em cima dos tetos, milhares de pessoas estão vendo, né, aquela enchente, os rios enchendo e esperando socorro. E chega uma hora que não dá para a gente culpar ninguém, porque é a natureza mostrando a sua força, é a natureza mostrando, né, o que o homem acabou judiando, a natureza agora está, teoricamente, retribuindo. E, infelizmente, com milhares de vidas nesse momento precisando de ajuda. Então, eu quero pedir, mais uma vez, para as pessoas que estão aqui, eu vou colocar um post daqui a pouco na minha rede social, porque é importante, e essa é uma opinião minha, que pessoas que estão nessa linha de frente e sabem o que está precisando agora. As pessoas têm pressa, a fome não espera. Então, se vocês puderem encampar e divulgar também nas redes sociais de vocês, isso é muito importante. O Badim Colono tem feito um trabalho muito bacana, o Nego Di tem apoiado o Badim Colono, o Whindersson Nunes tem feito também o trabalho, porque assim, é um trabalho mais rápido, menos burocrático. Você é particular, você pega o dinheiro, você vai comprar no supermercado e entregar na boca das pessoas que precisam. É isso mesmo. Não é? Ale, eu te amo. Também. Muito obrigado por ter entrado. Vou terminar porque você tem uma noite curta de sono para fazer uma cobertura amanhã. E o que você precisar do amigo aqui, eu estou à disposição. Thiago, forte abraço. Obrigado. Estamos sempre juntos nessa e tantas outras. A satisfação está aqui com você. Deus te abençoe. Pessoal, um beijo para todos vocês. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa live. Se vocês puderem, ela vai ficar disponível. Se você quiser compartilhar, compartilhe também. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, Ale. Tchau. Deus te abençoe. Amém.